Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui reunidos na Tua casa de oração, Deus. Agora te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém e graças a Deus. Queridos e amados irmãos, falar sobre o pecado, denunciar o pecado. Quando eu falo aqui denunciar o pecado, não é apontar o dedo para ninguém, não, e dizer para alguém que você errou nisso ou você errou naquilo. Não, não é isso. Eu falo trazer a denúncia do pecado à luz da Bíblia. O que a Bíblia fala sobre o pecado, que é o que nós vamos fazer hoje aqui. E isso certamente, na maioria das vezes, não traz reconhecimento nenhum. Não traz aplausos nenhum. Por quê? Porque nós estamos falando de algo que nós fazemos, que muitas vezes nós gostamos até de fazer, mas que não necessariamente agrada a Deus. Então é necessário sim, nós como igreja, tocarmos nesse assunto. E os irmãos sabem como é difícil, muitas vezes a gente falar com alguém que não conhece a palavra de Deus, que ainda não conhece o nosso Senhor Jesus Cristo, que aquela pessoa está errada. Embora pareça que o que ela está fazendo é correto, mas muitas vezes nós precisamos denunciar, trazer a palavra de Deus para alguém e falar: olha, embora pareça ser correto, embora pareça ser ético, Deus não está se agradando com isso. Irmãos, o que é avivamento? Porque muitas pessoas pensam que avivamento é igreja cheia, muitas pessoas pensam que avivamento é pessoas pulando dentro da igreja, embora talvez isso possa ser evidência de avivamento, mas avivamento, irmãos, uma pessoa avivada é uma pessoa que luta diariamente contra o pecado. Isso que é ser avivado. É o erro estar aqui e você caminhar por outro lado, pelo lado do acerto. Isso é ser avivado. É você dizer: eu quero fazer, eu gosto de fazer, eu sempre fiz, mas hoje eu entendo que isso não agrada mais a Deus. Então eu vou deixar de fazer. Porque muitas pessoas, queridos e amados irmãos, têm um pecado de estimação. Algo que é difícil de largar, algo que é difícil de deixar de fazer. Mas nós precisamos lutar contra isso. E enquanto nós não entendemos a necessidade de um verdadeiro arrependimento, não teremos a manifestação poderosa de Deus em nossas vidas. Por que será que hoje os sinais não são tão evidentes como na época da igreja primitiva? Por que será que a cada dia que passa é menor o número de evidências de milagre no meio da igreja? Queridos e amados irmãos, é preciso, é necessário que nós venhamos a nos arrepender dos nossos erros. O pecado, ele precisa ser denunciado. Precisa haver um verdadeiro arrependimento nas nossas vidas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. E o pecado, ele nos traz um esfriamento espiritual. O que acontece com uma pessoa quando aquela pessoa está fria espiritualmente? Quando aquela pessoa se afasta da igreja? Em 100% das vezes, aquela pessoa está em algum erro. Caiu no pecado e não teve forças para lutar contra ele. Não teve forças para se levantar. E muitas vezes as pessoas se acostumam a viver com o pecado. Quando nós assistimos e ouvimos mensagens acerca desse tema, costumeiramente nós ouvimos
uma frase do tipo: essa geração é a pior geração de todas. Essa geração, o mundo está perdido, o mundo nunca foi tão pecador como é hoje. Queridos e amados irmãos, quando nós vamos para a realidade bíblica, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que o pecado ele sempre existiu, que as pessoas sempre foram ruins, que as pessoas sempre foram promíscuas, e que é uma luta incessante no decorrer da história do homem contra o pecado. É uma luta para nós estarmos na presença de Deus, para nós estarmos sempre próximos do nosso Senhor. E nós, como igreja, nós, como cristãos, precisamos levantar as nossas vozes e precisamos dizer que o pecado nos afasta de Deus. Precisamos ser inimigos do pecado. Precisamos denunciar o pecado. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai dizer que o nosso Deus, ele é santo. E ele vai dizer: sede vós também santos, porque eu, o Senhor Deus, sou santo. Ainda que esta palavra não atraia multidões, mas essa é a palavra que transforma. Esse é o evangelho que transforma. O evangelho que denuncia o pecado, o evangelho que mostra para o homem aonde ele errou, aonde ele caiu, e o evangelho que fala para o homem que ele precisa romper com o pecado e se aproximar de Deus. Vamos ver que Jesus, ele denuncia um pecado. E eu separei alguns textos, tem muitos. João, capítulo de número 19. Jesus, nesse texto aqui, ele vai denunciar o pecado daqueles que o entregam. Quando Pilatos chega diante de Jesus e fala assim: você não me responde, eu falo com você e você não fala comigo. João 19:10. Você sabe, Jesus, disse Pilatos, que eu tenho autoridade para te soltar ou para te crucificar? Jesus olha para Pilatos e fala assim: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, disse Jesus, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Observe, irmãos, que o interessante é que nós vamos ver, e isso acontece algumas outras vezes na Bíblia, que Jesus ele está classificando o pecado. Jesus está dizendo que existem alguns pecados que são mais graves do que outros. Já sabemos que pecados têm consequências. E que essas consequências, sim, é de acordo ao tamanho do erro que eu cometi. Mas entenda que existem pecados que aos olhos de Deus são abomináveis. Parece que Deus fala assim: olha, isso aqui não desce. Isso aqui não dá para mim. E tem pessoas que ainda não entenderam a gravidade do pecado, a gravidade dos erros que cometem e andam batendo cabeça pelo mundo afora, procurando saber por que as coisas acontecem sem rumo, perdidas. E nós só podemos entender isso, meus irmãos, pelo viés da palavra de Deus. É só através da palavra de Deus e através de um verdadeiro arrependimento que nós podemos tirar essa raiz pecaminosa que habita em nós. E que muitas pessoas não conseguem nem sequer lutar contra os erros que cometem. E só há arrependimento quando há confronto. A palavra de Deus, ela tem que nos confrontar. A palavra de Deus, ela tem que nos mostrar qual é o nosso erro. Quando nós vamos à igreja e que nós somos confrontados pela palavra de Deus, meus irmãos, esse culto valeu a pena. Esse culto foi bom. Porque a palavra de Deus, ela nos mostra onde nós precisamos mudar. Os irmãos conhecem a história, o que aconteceu com o rei Davi. O rei Davi estava no palácio, como se nada tivesse acontecido.
Irmãos, todo mundo sabia o que Davi tinha feito. Ou será que os irmãos acham que os servos que foram lá buscar Betseba não espalhou para todo mundo? O rei Davi mandou ir lá buscar Betseba, ela dormiu com ele, os servos viram, os servos que prepararam tudo. Com certeza os cochichinhos rolaram pelos corredores do palácio. Urias morre, qual é a primeira coisa que Davi faz? Traz Betseba para morar com ele. Todo mundo sabia, irmãos. Mas é como se nada tivesse acontecendo, até que Davi é confrontado pelo profeta Natan. A confrontação do profeta e o juízo que o próprio rei deu do caso fez com que ele caísse em si. Foi a confrontação que fez com que Davi olhasse para trás e falasse: rapaz, o que foi que eu fiz? Tamanho o erro que eu cometi, os erros que eu cometi. E aí ele vai procurar ajeitar a vida dele com Deus. Ainda há tempo, irmãos. Enquanto estivermos vivos aqui nessa terra, ainda há tempo de ajeitarmos a nossa vida com o Senhor, entendendo que nós pertencemos a Ele. Nós somos filhos dele, nós já sabemos que nós somos resgatados pelo sangue de Jesus e que o pecado não nos pertence mais. Tem um texto do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 17, vai dizer assim: mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. No versículo de número 19, o apóstolo Paulo vai dizer: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? E que está em vocês e que vocês receberam de Deus? E que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. O apóstolo Paulo aqui, se nós tivéssemos lido o texto desde o início, nós vamos ver que o contexto desse texto é o apóstolo Paulo denunciando o pecado da imoralidade sexual. E Paulo ele vai advertir aquela igreja, advertir aqueles irmãos acerca da gravidade desse pecado. Irmãos, como seria bom se toda a juventude pudesse ouvir essa palavra e pudesse preservar os seus corpos, pudessem se guardar para um casamento, como a Bíblia fala, com um leito sem mácula. Claro que o que o apóstolo Paulo aqui está denunciando é outra coisa. Mas a verdade é que o que nós temos visto nos dias de hoje, e repito para os irmãos, algo que, acredito eu, nunca foi muito diferente do que o que nós vemos hoje, é que muitas pessoas se entregam, muitos jovens se entregam, e muitos desses conhecem a palavra de Deus, não têm domínio sobre seus próprios corpos. E o apóstolo Paulo está dizendo que isso não agrada a Deus. Por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Foi Deus quem nos deu este dom de sermos templo do Espírito Santo. Nós já fomos comprados por Ele, nós já fomos resgatados por Ele, então nós pertencemos a Ele. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer assim: vocês são do Senhor, não pequem, não cometam esse erro, não sejam imorais, não sejam levianos. Precisamos nos guardar, porque nós pertencemos ao Senhor. Agora, meus irmãos, vejam bem, existe um pecado que a palavra do Senhor vai dizer, e quem vai denunciar isso aqui também é Jesus, que tem paternidade. Tem um pecado que tem um pai. Sabem qual é? João 8:44. Vocês são do diabo, disse Jesus. O diabo é o pai de vocês. E vocês querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade,
porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Mentira tem pai. Os fariseus estavam mentindo diante de Jesus, na cara dura. E Jesus olha para eles e fala assim: ó, o diabo que é o pai de vocês. Irmãos, tem gente que mente tanto que começa a acreditar na mentira. Já viram isso? Tem gente que mente tanto que acredita na mentira e a mentira passa a ser verdade. A verdade não existe. A verdade é a mentira dele. E isso é sério, irmãos. Porque o pai da mentira é o diabo. 1 João 5,17. Esse texto é legal, irmãos. Esse texto aqui a gente poderia fazer um estudo só sobre ele. 1 João 5,17. Toda injustiça é pecado. Olha a seriedade disso. 1 João 5,17. Toda a injustiça é pecado. Então, se nós vermos algo que é injusto, é pecado. E há pecados que não levam à morte. Então, observe que João, na sua carta, ele está dizendo que o pecado tem uma consequência. É aquela velha história, um abismo leva a outro, e normalmente a outro maior. Então, o pecado ele tem consequência. Só que no versículo 16, um versículo antes, 1 João 5,16, vai dizer assim, ó: se alguém vê o seu irmão cometendo um pecado que não leva à morte, pedirá a Deus e ele dará vida a esse irmão. O que é que João está dizendo na sua carta? Que se nós, igreja, estamos vendo um dos nossos irmãos no erro, no pecado, e que esse é um pecado que não leva à morte, porque tem pecado que leva à morte. Nós sabemos disso. Se a pessoa se envolve com roubo, com assalto, com tráfico de droga, está sujeito a ter, né, uma investida aí e perder sua vida. Então tem pecados que levam literalmente à morte. Mas ele está falando assim, ó, se você vê seu irmão mentindo, fazendo alguma coisa que não deveria fazer, que é errado, sendo injusto com alguém, vá orar, vá pedir a Deus, que Deus lhe dará vida, que Deus trará uma oportunidade para esse irmão. Porque tem pessoas, irmãos, que ficam cegas, que às vezes fazem, se acostumam com aquilo e precisa de sabe como Davi precisou? Homem de Deus, ungido, quantos milagres de Deus Davi não viu? Mas Davi precisou de de um toque. Davi, olha o que você fez, rapaz, foi mesmo. Deixa eu chorar e me humilhar diante do Senhor. 1 Samuel 2,17 vai dizer assim, ó: era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor. Esse aqui já é um pecado muito grave, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. O texto aqui está falando de Hofni e Finéias, filhos do profeta Eli. O que eles faziam? O que eles estavam fazendo? Entre tantas outras coisas. Eles estavam pegando a oferta que era trazida para Deus no altar, tiravam da oferta a melhor parte e estavam profanando o templo do Senhor, pegando o melhor para eles. Então observe, irmãos, que esses dois moços, eles estavam em pecado e estavam dentro da igreja, estavam dentro do templo. E Deus matou esses dois camaradas. Eles morreram, eles pagaram com a vida.
Eu não quero trazer aqui para os irmãos a ideia de que eles estavam roubando da oferta, se bem que era isso que eles estavam fazendo. Eu quero trazer para os irmãos a ideia de que eles estavam pecando dentro do templo e que no coração deles não existia mais temor nenhum de Deus. Eu quero trazer para os irmãos a ideia que nós precisamos ter cuidado com as coisas de Deus. Tudo que envolve o reino de Deus, tudo que envolve as coisas com o Senhor, nós devemos tratar, meus irmãos, com cuidado, com respeito, com zelo, com amor. Precisamos dar o nosso melhor para que nós não venhamos a cair nisso aqui, ó. Fazer de qualquer jeito para o Senhor. Não, é pecado, é errado. Esses homens aqui, esses jovens, eles estavam filhos de um profeta, nascidos e criados na casa do Senhor, no templo, estavam pecando e perderam a noção das coisas. Não tinham mais noção do que era certo e do que era errado, mas estavam dentro da casa do Senhor, desprezando as coisas de Deus. Deixa eu te falar mais uma historinha aqui, rapidinho, já está terminando. A Bíblia vai falar de um homem chamado Belsazzar. O pai de Belsazzar já era um homem promíscuo e já havia blasfemado contra Deus. E Belsazzar sabia disso. Belsazzar sabia do fim terrível que seu pai teve. Só que quando eles conquistaram o povo de Israel e trouxeram o povo de Israel cativo, o que foi que aconteceu? Eles saquearam o templo e trouxeram todos os utensílios consagrados de Deus para dentro do palácio. Um dia, Belsazzar resolve dar uma festa, chama os seus servos e pede aos seus servos que tragam todos os utensílios do templo para o seu palácio. E ali no palácio, durante aquela festa movida a orgias, a muita bebida, eles começam a profanar com os utensílios que foram consagrados a Deus, com os objetos da casa do Senhor que eram usados para que fossem feitos os rituais sagrados ao Deus Todo-Poderoso. E a festa está ali acontecendo, todo mundo feliz, todo mundo se divertindo, quando de repente, do nada, Deus manda uma mão escrever na parede. Irmãos, imagine, você está num ambiente festivo e do nada uma mão aparece e começa a escrever na parede. O rei Belsazzar chama os seus servos e pede que eles vão atrás dos sábios, vão atrás dos homens entendidos de coisas misteriosas, que eles venham e digam que foi aquilo que estava acontecendo. Os sábios vêm e não sabem dizer o que é aquilo. Não sabemos o que é isso, muito menos o que está escrito. Não podemos te ajudar nesse caso, rei. Nunca vimos isso. Uma mulher se apresenta diante do rei e fala que tem um homem no reino chamado Daniel, e ele tem o espírito dos deuses, e ele poderia dizer, decifrar o que era aquilo. Belsazzar rapidamente manda que seus servos vão atrás de Daniel e manda trazer Daniel. Daniel, quando olha para aquilo, fala: eu sei o que é isso. Eu vou decifrar para o rei. Mené, Mené, Tekel, Parsim. Uma frase aramaica do livro bíblico de Daniel que significa: Deus contou os seus dias, Deus contou o seu reinado e determinou o seu fim. Ó rei, você foi pesado em uma balança divina e foi considerado insuficiente. E o seu reino será dividido e entregue aos persas. Queridos irmãos, naquela mesma noite a interpretação de Daniel foi cumprida. O rei Belsazzar foi morto e Dário
o persa conquistou aquela cidade. O que nós podemos entender com isso? Belsassar, ele brincou com o que era sagrado. Belsassar, ele profanou o que era santo. E Belsassar, ele escarneceu de Deus. E ele também pagou com a sua vida. Queridos e amados irmãos, Deus pesa na balança. Um dia todos nós seremos pesados. Um dia a conta chega, porque Ele vê o oculto, Ele vê o escondido. Ele sabe quem eu sou quando eu não estou aqui, bem vestido, com o microfone na mão, ministrando para os irmãos. Deus conhece tudo, Deus sabe de todas as coisas. E a grande pergunta é: se Deus me pesar na balança hoje, o que eu tenho? O que Ele vai achar na minha vida? Será que Ele vai me achar em falta? Transfira a pergunta para os irmãos. Se Deus te pesar na balança hoje, Ele vai te achar em falta? Irmãos, o pecado não é nosso amigo. O pecado não pode andar de mãos dadas conosco. Precisamos nos arrepender e precisamos clamar pelo sangue de Jesus. Provérbios, capítulo de número 28, versículo 13, vai dizer assim, ó: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Por que é que tem pessoas que a gente olha e fala assim, rapaz, tem tudo para prosperar e não prospera? Mas o que confessa e abandona alcançará misericórdia. 1 João 9 vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmãos, essa é a palavra que é cura para as nossas almas. Os que confessam alcançam misericórdia. É isso que cura o homem. É isso que aproxima o homem de Deus, é isso que aviva a igreja. Para a igreja ser avivada, as pessoas que ali estão precisam ser avivadas. Então o avivamento começa em mim. Nossa, a igreja não é avivada. A primeira pergunta que eu tenho que me fazer, eu sou avivado? Eu sou avivado? O avivamento começa em mim. Os que confessam alcançam misericórdia. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer assim, ó: Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Olha que palavra linda o apóstolo Paulo está dizendo para ti, o jovem Timóteo. Jovem! Jesus Cristo, Timóteo, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Aí ele vai dizer assim, ó, do qual eu sou o principal. Jesus Cristo veio salvar os pecadores e eu sou o principal dos pecadores. Em outro texto, o apóstolo Paulo vai dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, irmãos, precisamos olhar para as nossas vidas. Precisamos confessar os nossos erros. Todos nós temos a necessidade da graça e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E todas as nossas orações, irmãos, todas as nossas orações devem começar com a oração do pecador, com a confissão do pecador, porque Deus não ouve quem está em pecado. Deus não ouve quem está em pecado. Isaías, capítulo de número 59, a partir do versículo 1, vai dizer assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Então Isaías está dizendo, olha, a mão do Senhor está aqui. Não está encolhida, não. A mão do Senhor, ela pode salvar. E o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Então Isaías fala assim, ó, Deus está ouvindo, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados de vocês, os pecados que vocês cometem, o levam a esconder o rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Então, por que muitas vezes Deus não ouve? Porque tem pecado no meio.
porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue, os dedos de vocês de iniquidade, e os lábios de vocês falam mentiras, e a língua profere maldade. Irmãos, temos que chegar diante de Deus, diante da presença do Senhor, como um pecador arrependido. E as nossas primeiras palavras diante do Senhor é: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa os meus erros, perdoa tudo aquilo que eu fiz que não te agrada. Porque Deus, irmãos, Ele não tem comunhão com o pecado. Deus odeia o pecado, Deus abomina o pecado. E tudo aquilo que Deus odeia, tudo aquilo que Deus abomina, nós também temos que rejeitar. Nós também não podemos aceitar aquilo que Deus não aceita. Provérbios capítulo de número 6, a partir do versículo de número 16, vai dizer assim, ó: 6 coisas o Senhor Deus odeia, e a 7ª a sua alma detesta. Em algumas versões, abomina. Aqui, abomina. Na minha versão está detesta. Versículo 17. Olhos cheios de orgulho. Pessoas orgulhosas. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que faz planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. Testemunha falsa, que profere mentira e que semeia discórdia entre os irmãos. É a 7ª coisa que Deus abomina, que Deus detesta, que Deus odeia. E isso é terrível diante de Deus, irmãos. Porque muitas vezes o telefone toca, ou então a conversa vem pelo WhatsApp, ou então a batida vem na porta. Amiga, tenho um negócio para te falar. Eita, irmãos. Cuidado com esse negócio para te falar. Conte logo, conte logo. É uma fofoca santa. É uma fofoca santa, amiga. Mas aconteceu, é verdade. Irmãos, corre disso aí, irmãos. Não dá conversa para isso aí, não. Deus odeia isso aí. Isso aí não é coisa de Deus, não. Isso aí vai trazer maldição para a tua vida. E para mim também, se eu cair nesse meio aí. Aí depois as coisas acontecem, as pessoas se perguntam: o que é que eu estou fazendo? Irmãos, precisa ser confrontado e cair em si. O profeta Natan precisa chegar e falar assim: ó, é isso aqui. Conserta a sua vida. Porque Deus odeia, Deus abomina isso aí, agora tem que ter conserto. Sabe qual é o conselho, irmãos? Como pastor, como homem de Deus para a sua vida hoje, corre disso aí. Ó, minha irmã, bora deixar esse negócio para lá, vamos esquecer esse negócio, vamos orar. O que é que a Bíblia nos ensina? Que se nós vemos o nosso irmão em erro, em pecado, vamos orar por ele, vamos interceder por ele, para que Deus dê vida ao nosso irmão. Mateus, capítulo de número 12, já estou terminando. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Só para os irmãos terem esse entendimento aqui, do que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O tão conhecido pecado imperdoável que Jesus falou aqui nesse texto. Pois bem, é alguém que conhece a palavra de Deus, que tem intimidade com a palavra de Deus e que vai atribuir uma obra do Espírito Santo, vai dizer que aquela situação que está acontecendo, aquele movimento que está acontecendo, que é movido por Deus, é obra do diabo. E os fariseus fizeram isso.
porque eles conheciam a palavra. Eles sabiam que Jesus Cristo era o profeta, eles sabiam que Jesus Cristo era o Messias. Prova disso é que Nicodemos vai se encontrar com Jesus de madrugada, de noite, porque ele tinha vergonha, ele tinha medo de ir durante o dia e ser visto. Então ele fala, eu bem sei que tu és o Cristo, porque as coisas que você faz, os milagres que você manifesta, não tem como não ser você. Então os fariseus sabiam quem era Jesus, e eles atribuem as obras de Jesus ao diabo. Talvez com vergonha, talvez com desprezo da obra de Deus, mas eles fizeram isso. Então, irmãos, precisamos tomar cuidado quando a gente vê algum movimento e fala, ó, aquilo ali não é de Deus, não. Ó, aquilo ali... Então, precisamos tomar cuidado. Se não cabe para mim, eu não vou. Mas atribuir ou correr o risco, presta atenção, correr o risco, posso até ser que não seja de Deus, mas só em eu pensar em correr o risco de cair nisso aqui, é melhor a gente deixar para lá. Esquecer. Porque se for de Deus e a gente disser que não é, vai dar problema, vai dar feio. Melhor não opinar, melhor deixar para lá. O negócio é que às vezes vem os pensamentos ruins na nossa cabeça, né? E isso é o que a Bíblia vai chamar de os dardos inflamados do maligno. Às vezes é tanta coisa ruim que a gente fica pensando, só pensa coisa ruim. Pastor, é tanta coisa ruim que eu penso. Sabe o que é isso, irmãos? Os dardos inflamados do maligno nas nossas mentes. A Bíblia fala sobre isso. Então precisamos guardar a nossa mente no Senhor. Aqui já é assunto para um outro estudo bíblico, o horário já não nos permite mais. Que os irmãos possam ser abençoados com esta palavra nessa noite. Amém? Glória a Deus.